Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você nos ouve. Meu nome é Iago Rodrigues e é sempre um prazer receber vocês aqui no nosso podcast Papo Preto, que esse ano teve um ano de muito sucesso e tudo isso graças a vocês. Então, continue apoiando a mídia independente. O Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Então, vai lá, acompanhe a gente nas redes e apoie o trabalho da mídia preta independente. Hoje nós vamos conversar sobre as consequências da pandemia para as crianças negras. E para isso a gente trouxe dois convidados. A gente está aqui entre família, a gente tem a Elaine e o João, que são mãe e filhos e trabalham no ramo da educação. Eu queria agradecer muito por vocês virem fazer essa mesa aqui com a gente hoje. Obrigado, Iago. Obrigada, gente. Eu acho que vocês podem se apresentar, né? Pode começar pela Elaine, falar um pouco da sua área de atuação, depois o João. Eu sou Eliane, mãe, preta, né? Moradora da periferia e pedagoga. E enquanto pedagoga, né, já atuei em algumas áreas como coordenadora pedagógica, né? E faz mais ou menos uns 20 anos, cerca de 20 anos, que a gente tem um trabalho com escola de educação infantil e, como a gente fala, né, uma escola antirracista, né? Essa sou eu, né? Passar agora para o João aí, né? Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é João, tenho 27 anos, sou graduando em pedagogia, aspirante a professor, né? Eu descobri essa carreira da educação, todo esse processo de educação recentemente, por uma motivação dos meus pais, por uma motivação aí por tudo que representa o projeto educacional. Vai ser um prazer hoje poder compartilhar um pouco disso com vocês. Legal, prazer receber vocês aqui. Eu acho que eu vou direcionar a primeira pergunta para você, João. E a primeira pergunta o estudo feito pela Fundação Maria Cecília Souto do Vidigal trouxe os dados que mostrou que estudantes negros e indígenas sem atividade escolar correspondem ao triplo dos estudantes brancos. É um estudo incrível e que escancara a desigualdade no nosso país, né? E dentro desses cenários, quais são as consequências para as crianças pretas? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, esse processo que acontece hoje, né, ele não é recente. Então, o que a gente sofre hoje, a realidade que a gente tem hoje em relação à deficiência e à falta de presença da criança preta, da criança indígena dentro do ambiente escolar, ele vem de décadas, né, centenas de anos atrás. Então, isso é um reflexo do que a gente tem de um período cruel que foi a escravidão. Então, essas minorias sempre foram colocadas às margens, né? Então, marginalizadas, não só em relação aos estudos, mas como em relação a vários outros aspectos da nossa sociedade. E aí, hoje, o que acontece é um reflexo disso, né? Uma consequência dessa ação. E é triste, né? Porque a pandemia, ela veio, na verdade, como você mencionou, para escancarar isso que a gente já sabe. Então, se você olha para um cenário, olha para um ambiente de educação mais elitizado, que não são escolas públicas, escolas particulares, você não enxerga a presença de pessoas pretas e pessoas indígenas, né, e uma população não branca nesses locais. E o problema não está nem em não enxergar. Óbvio que não tê-los presentes é um problema, mas o problema está na discrepância do nível de educação que a gente tem. Então, a discrepância no nível de como o conteúdo, de fato, é diferente, né? Então, se você pegar o ensino público e o ensino particular, eles estão em patamares totalmente diferentes, infelizmente. E as pessoas que vão ter acesso ao ensino público e vão ter acesso ao ensino particular, infelizmente, ao longo dos longos anos, vêm sendo as mesmas pessoas. Então, a gente acaba perpetuando uma sistemática, perpetuando um sistema que vai valorizar, né, e vai permitir que as pessoas que estão numa camada social mais alta da sociedade permaneçam e as que estão numa camada mais baixa da sociedade permaneçam, porque eu estou dentro da instituição escola a qual ela tem contato, né, aquela instituição de ensino que ela tem contato, eu vou ter um ensino mais precário. Então, resumindo tudo isso, a gente tem um impacto causado por anos e anos, né, de massacre ideológico e massacre corporal mesmo, né, quando a gente está falando de escravidão. Hoje eu encaro uma consequência desse processo, e se eu não tiver uma atuação efetiva, se eu não tiver uma política pública efetiva, se eu não tiver uma formação efetiva de professores, se eu não tiver pessoas que olhem
para esse sistema de forma a questioná-lo, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. A gente não, infelizmente, vai continuar fazendo uma manutenção desse sistema desigual que a gente está falando de educação. É verdade. Eliane, a gente ficou quase 2 anos aí com as crianças em casa e nesse estudo remoto, né? Como você acha que a educação infantil foi afetada pelo fato das crianças terem ficado tanto tempo fora das salas de aula? A gente sabe que nem todas as crianças têm o acesso adequado a esse ensino EAD, né? Então, né, a gente fala assim, é uma questão cultural, infelizmente, né? Porque quando começou a pandemia, claro, todos nós prezamos pela saúde, né? Ninguém quer, ninguém sabia o que iria acontecer, aquela coisa toda, né? E, mediante a tudo isso, o que ocorre? Tinha uma fala muito presente, né, que falava o quê? Que educação se recupera e vida não. Realmente, é fato. Só que a gente sabe que alguns métodos de ensino, e nos países de primeiro mundo, o que não parou foi a educação, né? E no Brasil, infelizmente, isso foi passado de uma forma negativa. E quem sofreu os maiores prejuízos, com certeza, foi a população preta, né? Porque a gente já sofre isso, né? Como o João colocou, muito bem colocado, há décadas, né? Então, quando você está ali dentro de uma situação, nós já somos em maiores números em escolas públicas, né? E seja assim, né? Com todo respeito, os professores trabalharam muito, né? Só que é igual eu coloco, gente, enquanto uma criança da escola particular, ela estava sentada 4 horas em frente a um PC, a da escola pública, muitas vezes, o pai não tinha condições, tá, de ter uma internet que a criança conseguisse acessar. Aí a gente fala, mas tem um WhatsApp, tem não sei o quê. Mas quando eu penso em São Paulo, realmente, eu vou para uma praça, algum local, eu consigo ter um acesso à internet. Mas espera aí, né? Até quando a gente vai ter que viver nessa margem, né? Então, o que acontece? Para as crianças, de uma maneira em geral, o que ocorre, né? Essa desvalorização ela já vem, é um processo assim, que já vem assim, tomando, parece cada vez mais como uma força maior, uma dimensão, vou dizer uma força, uma dimensão maior, né? Então, nós já temos, quando você pega ali uma corrente, vamos dizer assim, uma linha, né? Você já tem pais que muitas vezes não tiveram acesso à escola, pais pretos, né? E, infelizmente, que eles não aprenderam a valorizar isso, né? Nós não aprendemos, eu não digo nem eles, nós não aprendemos a valorizar. Então, na verdade, eu vou fazendo o quê? Eu vou meio que deixando levar. Não, meu filho vai recuperar. É uma questão social, né? A gente não aprendeu, as nossas crianças, os pais não aprenderam e, consequentemente, acabaram não passando para as crianças, né? Nós, da UBA Educacional, nós temos algumas crianças que têm aula online, e em específico tem uma criança que eu acho muito interessante, né, que era uma aluna do 3º ano, e a mãe fez questão que ela continuasse para que, quando as escolas voltassem presencial, ela não perdesse o ritmo, né? Mas quantos outros pais pretos têm as mesmas condições ou até mesmo a mesma consciência? Porque nós não aprendemos, a realidade é essa. Então, a gente tem que começar a rever isso agora da educação infantil. Por isso que a gente fala, a educação infantil é a base, né, que vai perpetuar para os outros anos de ensino, né? Eliane, como você vê o papel dos pais e da comunidade para amenizar essas consequências da pandemia com relação ao estudo? Os pais podem ajudar, os pais e a comunidade em si, né? Ô, Iago, eu gosto muito assim de historinha, né? Eu tenho uma historinha da minha vida que eu falo assim, que é dramática, né? Minha mãe, meus pais, né, como a maioria dos pais da minha geração, meu pai era semi-analfabeto, minha mãe praticamente analfabeta, ela mal escrevia o nome. E teve uma situação que eu tinha que fazer uma conta de divisão, né, conta dividir. E eu não sabia fazer aquele negócio, gente, suava, e eu chorava, porque na época era aquela coisa dos professores te expor, né, então isso era muito ruim. E eu chorando, né. Aí eu peguei minha mãe, ela sentou do lado, né? Ela falou assim para mim, filha, eu não sei fazer, mas eu tô aqui do seu lado. Aí que eu comecei a chorar. E eu tenho essa lembrança porque eu era uma criança, né? E qual que era o meu desespero? Ela não tinha uma base, né? Mas realmente ela estava ali do meu lado. E hoje, o que acontece, né? É igual te fala assim, a consciência, né? Quando você fala para mim assim, como que poderia amenizar? Eu teria que trabalhar com esse pai, trabalhar com essa comunidade.
entendeu? Para que fosse retomado realmente, né, uma questão até mesmo de capacidade, que as pessoas têm capacidade. E eu não digo nem na questão de, como se diz, de questão monetária, tá? Porque se você tem você tem alguém ali que te apoie, que nem nesse caso meu da historinha. Minha mãe não sabia realmente, né? Mas ela estava ali do meu lado. Então, muitas vezes, né, o que está faltando é essa visão de que eu posso tanto quanto, de que eu consigo tanto quanto. Uma vez, uma amiga minha também, né? Mãe preta também, a filha queria fazer uma faculdade, ela falou, não, imagina, ela está sonhando alto, nunca. Eu falei, por que você fala que nunca ela pode fazer uma faculdade? Ela pode fazer, ela tem que fazer, ela consegue. Só que essa mãe também já era fruto de uma educação, né, que se você souber escrever o seu nome, está suficiente, né? Então a gente tem que trabalhar realmente. Infelizmente, quando a gente vê nas comunidades, né, que você vê que a maioria das crianças são pretas, você não tem, infelizmente, não digo todo, gente, tudo tem a sua exceção, mas a gente sabe que tem uma verdade, né? Que nem todos os educadores eles conseguem ver aquela criança, né, como algo que vai dar, vamos dizer, o que a sociedade fala, né? Bons frutos, né? Eu não gosto de usar isso, mas a realidade é essa. Então, o que acontece? Você chega dentro de uma sala de aula, a criança já vem com rótulos, com estereótipos de incapacidade, né? Então, assim, a minha visão é um trabalho realmente social e coletivo, né? E eu volto a falar de novo, a OBA Educacional, ela tem sim um trabalho, mas a gente não tem um trabalho assistencialista, tá? Só que eu não deixo de olhar para essas crianças pretas, né? Com um olhar diferenciado, com um olhar que elas têm capacidade, e eu me cobro muito. Como nós trabalhamos com essa parte de reforço escolar, eu me cobro muito assim, quando eu vejo uma criança que ela tem qualquer dificuldade de aprendizagem, eu me desdobro, eu vou procurar técnica, vou procurar aquilo para que porque eu penso nessa criança dentro da sala de aula, meu pensamento é esse, tá? Que ela não vai ter uma professora preta lá que vai ter um olhar para ela de empatia, né? Muitas vezes ela vai ter um professor que vai ter um olhar que vai incapacitar essa criança, e ela vai como se diz, isso ela vai levar para o resto da vida. Então, só para fechar, né, eu acredito muito assim, nessa questão de um olhar para esses pais que são pais e para os futuros pais, porque se essa criança ela tiver uma base, isso aí vai perpetuar, né? Então, a visão que eu tenho é essa, tá? Ótimo, ótimo. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Agora vou falar com o João. A gente conversou bastante aqui sobre esse tipo de educação antirracista, e vocês têm um projeto, né, que é o OBA Educacional, que visa esse ensino antirracista. Eu sei que vocês estão localizados hoje aqui na Zona Leste de São Paulo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, para quem ele se destina, se são só para crianças pretas ou são para todas as crianças, e qual é o planejamento da OBA Educacional e desse ensino antirracista nos próximos anos. Claro, com certeza. Bom, contar também uma breve história para contextualizar sobre a existência da OBA Educacional. Como a professora Eliane colocou, nós temos uma escola de educação infantil também, e durante o período de pandemia, a gente passou por uma grande instabilidade, né? Porque assim, a gente tem um problema ainda hoje, que é uma falta de valorização da educação infantil. Então, culturalmente, as pessoas tendem a achar que a educação infantil é eletivo, né? Que é opcional. Então, eu posso colocar meu filho lá, ele não pode ficar em casa, vai ser mais ou menos a mesma coisa. E não, né? A gente tem um trabalho específico, uma rotina específica e uma proposta específica que é traçada quando a gente está falando de educação infantil. E aí, né, considerando esse senso comum sobre o ensino infantil, a gente teve um número grande de evasão. Então, muitos pais, durante o período de pandemia, tiraram os alunos da escola.
E aí gerou, né, na gente, nós somos uma empresa formada por família, gerou, a gente fez uma reunião de família lá, todo mundo em volta da mesa redonda e falou, putz, o que a gente vai fazer? E gerou aquela instabilidade de a escola vai sobreviver? A escola vai continuar? E literalmente a escola é o nosso ganha-pão. Então a gente tentou pensar, juntamos, né, a habilidade do meu pai, que hoje é coordenador de marketing aqui da UBA Educacional, da minha mãe enquanto educadora, e a gente pensou numa alternativa que conseguisse encaixar no momento, né? Conseguisse se encaixar no que o momento demandava, que era uma escola uma aula de reforço, uma escola de reforço. Porque a gente entendeu que, né, prevendo, na verdade, uma deficiência justamente no processo de assimilação de conteúdo, no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças que estavam saindo do infantil e indo para o fundamental. Então, a gente está falando de um grupo de crianças que está tendo um contato precário com o ensino, né? Se a gente for falar isso de forma massiva, olhando mais para o ensino público, eu estou tendo um grupo de crianças que está tendo um contato deficitário ali com o ensino e está indo totalmente despreparado para o ensino fundamental. Né? Isso não somente no quesito de conteúdo, na parte técnica, mas na parte de preparação psicológica mesmo. Essas crianças tinham maturidade, né, para encarar o ensino fundamental? Como é que foi esse período delas terem, como a professora Eliane colocou, elas estarem em casa, né, muitas vezes sem conseguir acessar a internet, sem conseguir acessar as aulas? Como é que essa criança ia para o ensino fundamental sem esse contexto? E a UBA Educacional surge para tentar suprir aí, para tentar tapar essa lacuna para o ensino educação fundamental. O que a gente pensou, nós já temos empresas no mercado que executam esse serviço, né, e há muito tempo, há muito mais tempo que a gente. Como é que a gente se destaca? Como é que eu coloco a UBA Educacional como pioneira dentro de algum cenário? E a gente decidiu juntar, né, algo que a gente tem bastante propriedade, duas coisas, na verdade, que a gente tem bastante propriedade, que é questões étnico-raciais e a educação. A gente tentou a UBA Educacional, ela é fruto, na verdade, dessa junção, dessa fusão entre a nossa experiência em tratar questões étnicas e a nossa experiência enquanto educadores, né? Eu ali, futuro educador, mas meus pais com uma vasta experiência. E surge a UBA Educacional como uma proposta de valorização identitária, uma proposta de valorização da nossa ancestralidade enquanto personalidades negras, né? Então a gente vem, a base do nosso trabalho é justamente olhar para essa criança enquanto ser individual. Então eu não olho para a criança como um componente ali dentro de uma sala de aula, eu olho para ela como um ser individual mesmo, com as suas expectativas, com os seus medos, os seus receios, as suas qualidades, né? Então, respeitando o processo de aprendizagem dessa criança como um indivíduo. E para a valorização dessa criança enquanto pessoa pertencente à comunidade preta. Ela vai ter um contato frequente, um contato presente dentro da rotina da UBA Educacional com a valorização da cultura afro-brasileira. Isso para a gente é muito importante, porque essa criança precisa se reconhecer no ambiente escolar, para que ela tenha afeição pelo ambiente escolar, né? Então, a gente tem um dos maiores causadores aí da evasão escolar que a gente tem hoje, a gente está falando de comunidade preta, né? É justamente a falta de representatividade e a falta de proximidade com a cultura negra dentro da escola. Então, faz sentido, porque eu não vou me sentir acolhido num ambiente que eu não me reconheço. Eu não vou me sentir acolhido num ambiente que eu não me vejo, num ambiente que não reconhece, não entende as minhas dores enquanto criança preta. E também as minhas alegrias enquanto criança preta, né? Então, a proposta da UBA Educacional hoje, né, depois que a gente conseguiu tornar mais madura, né, essa questão, essa filosofia, é trabalhar, potencializar a capacidade técnica dessa criança, então potencializar o processo de ensino, o processo de aprendizagem, através de uma valorização identitária. Eu faço com que essa criança se reconheça de formas diferentes todos os dias dentro da sala de aula. Então, eu apresento escritores, eu apresento literatura, apresento canções, a gente traz rap para as nossas aulas, a gente traz, né, canções que estão próximas da rotina dessa criança, e principalmente quando a gente fala de crianças ali dentro da periferia. Então, eu vou trazer uma comunicação para essas crianças dentro de sala que seja próxima à rotina delas, para que elas justamente criem uma afeição, criem uma proximidade, né? Criem uma conexão ali com o ambiente escolar. E através desse mecanismo a gente consegue trabalhar a questão técnica, trabalhar de fato o processo de ensino-aprendizagem. A gente percebe que isso é bastante eficiente, né? Quando eu trabalho a primeira questão da autoestima, eu faço com que essa criança entenda que ela tem um espaço
que ela vai ser valorizada dentro daquele espaço, que ela vai ser vista, que ela vai ser ouvida dentro do ambiente escolar, eu tenho um ganho pedagógico grandíssimo, né? A gente costuma dizer aqui, isso é uma frase da professora Eliane, justamente que fala que o pai preto, quando ele matricula a criança na nossa escola, é porque ele sabe que o filho dele não vai dançar atrás. Ele sabe que o filho dele não vai dançar no fundo. Porque a gente, enquanto pessoas pretas, entende qual que é a importância de fazer com que essa criança tenha um destaque, né? Ela tem uma posição importante, uma posição como qualquer outra criança dentro da rotina pedagógica. Então, esse foi meu breve resumo, breve entre aspas, né, mas meu breve resumo aí sobre a história do Alba Educacional. E agora, respondendo a sua pergunta, Iago, eu acho que a gente precisa encarar a pandemia como um aprendizado, né? A gente teve um número estrondoso de mortes, a gente teve traumas grandíssimos aí que ficarão acho que marcados para sempre na história não só da nossa comunidade quanto brasileiros, enquanto pessoas pretas, mas na história do mundo de forma geral. E a gente precisa olhar para esse momento, precisa olhar para o que aconteceu com bastante cautela e com bastante cuidado, né? Então, como a gente comentou no começo da nossa conversa, a pandemia ela escancarou algumas diferenças que já existiam dentro da nossa sociedade. Sejam elas sociais, sejam elas dentro do ambiente educacional, sejam elas dentro de como a comunidade pobre, a comunidade preta tem acesso, por exemplo, a recursos básicos de atendimento médico. Então, a pandemia mostrou que a gente não está no mesmo barco, né? Que tem uns viajando de navio e a gente está aqui na nossa jangada. Então, a gente precisa olhar para esse período com bastante cuidado, precisa olhar para esse período com bastante atenção, senão a gente simplesmente, né, é uma tendência do ser humano se adaptar. A gente se adapta, tomamos vacina, né, existe medicação, a gente simplesmente começa a retomar as nossas vidas e tudo que a gente tem de desigualdade não muda. Esse cenário ele vai permanecer o mesmo. Então, acho que o mais importante, quando a gente está falando de um processo de retomada às aulas presenciais, olhar para esse retorno de uma forma diferente, olhar para esse retorno com a visão, de fato, pesada pela pandemia, com uma visão crítica, né, trazendo trazendo essa experiência que a pandemia trouxe para a gente. A gente, graças, né, aos orixás, graças ao Oxalá, graças a Deus, a gente está vivo, né, a gente Buda, né, qualquer que seja aí a vertente religiosa, mas graças a uma força maior a gente está vivo. E a gente tem a oportunidade de colocar em prática esse aprendizado que a gente teve, né, por conta desse período de pandemia. Então, vamos colocar isso para rodar, né? Vamos olhar para... A gente não pode olhar para as nossas salas de aula do mesmo jeito. A gente não pode olhar para os nossos hospitais, para as nossas... para a nossa comunidade, para a nossa periferia do mesmo jeito. Porque a gente sabe que, né, como a pandemia trouxe isso, no momento que a coisa aperta, no momento que a coisa fica difícil, a corda arrebenta para o lado do mais fraco, né? Então, a gente percebe aí justamente essa falta e essa disparidade de tratativa da pandemia. Então, em resumo, quero estar otimista para esse retorno, porque quero crer que professores, que gestores escolares, né, que gestores públicos tenham aprendido uma lição com o que a gente passou em relação à pandemia. Né? Eu acho que, então, quero olhar para esse cenário futuro com otimismo. Mas não adianta que a gente simplesmente coloque isso numa nuvenzinha utópica lá e deseje coisas boas. A gente precisa colocar a mão na massa. A gente precisa, de fato, ter um sistema que entenda que nós somos tratados de forma diferente e precisamos... a gente almeja ali uma tratativa de forma igual, mas a gente tem bastante trabalho para fazer, tem bastante coisa para começar para rodar. E só para encerrar, desculpa, professor, eu já te dou a palavra, a gente pretende, com a Alba Educacional, a gente está tracionando por ano de 2022, criar uma rede de escolas Alba Educacional, né? E como que a gente atua nesse sistema? Eu vou ter uma vertente que ela é voltada para os alunos, então um trabalho de formação local, onde os alunos vêm até a escola, eles vão ter acesso por parte da sede aí à nossa metodologia. Eu tenho uma vertente que vai proporcionar a professoras recém-formadas, né, pretas, que querem ingressar no mercado da educação, trabalhar com a metodologia da Alba Educacional no sistema de franquia home-based. Então, uma professora que já tem uma dificuldade, né, de ingressar no mercado, né, mas está recém-formada, tem um espaço lá que ela dá as aulas de reforço. Eu, enquanto Alba Educacional, vou proporcionar para essa professora tecnologia, um suporte comercial,
um suporte de estrutura mesmo, né, de divulgação, etc., para que ela consiga trabalhar com a marca da Oba Educacional. Isso num sistema de franquia. E a gente também está desenvolvendo uma vertente de consultoria, né? Então a gente vem com aquela pergunta: a sua escola, de fato, ela promove um sistema de racismo, antirracista, ou você só se preocupa com isso no dia 20 de novembro? Então, a gente pretende apoiar e entender, prestar uma consultoria para escolas que, de fato, queiram, não só de forma isolada, mas ter, de fato, políticas permanentes e consistentes aí nessa luta contra o racismo. Eu só queria dar uma palavrinha, assim, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas uma escola antirracista é só para pessoas pretas? Ele fala, não, gente, ao contrário, né? A gente quer o quê? Que as pessoas entendam, né? Porque enquanto você continuar falando sobre o tema, significa o quê? Que ainda a sociedade não entendeu. Então, na verdade, quando a gente fala de escola antirracista, né? E agora virou assim meio que moda, né? Sobre vários locais, mas quando você vai ver, infelizmente, quem está falando sobre essa escola são pessoas brancas, né? Então, aí fica a pergunta, eu não vou poder falar com propriedade, né, sobre as crianças indígenas, né? Eu vou poder dar uma base de coisa, mas quem vai poder falar é quem vivencia aquilo. E a mesma coisa é em relação às escolas antirracistas, que a gente fala, de uma forma em geral. Eu vou ter que ter pessoas que tenham propriedades para falar sobre o assunto, para saber, de fato, o que sente uma criança dentro da sala de aula, para saber, de fato, por que o meu aluno ele é introspectivo, né? Como eu digo assim, professora, dando uma história, não tem como. Tinha um aluno aqui, ele fazia 2 turnos, né? Aí ele chegava na escola, ele era um menino preto, né? Obeso, né? E todo dia que ele chegava, a gente falava, nossa, como você é lindo, você é muito bonito, né? E ele olhava para a gente com uma cara assim, tipo, vocês estão falando de mim, eu sou bonito, até que ele se acostumou. Porque não era natural ele ouvir de outras pessoas que talvez que não fosse o âmbito familiar, ele ouvir que ele era bonito. A gente fala assim, como? Eu falo, gente, não ouve, você não ouve, você é uma princesa, você é linda, né? Nós temos uma aluna que ela, se não estiver enganada, acho que ela é de Camarões, né? Não lembro se é de Camarões, mas não, ela é haitiana, né? E a gente fala assim para ela, né? Nossa, você é linda, né? Ela fala assim, eu sei, obrigada. Isso para a gente ganha o dia, porque ela está acostumada a ouvir diariamente, para ela é natural. Então, a gente fala, nossa, é linda, obrigada. E uma criança que vem de fora, ela não tem isso. Então, as escolas antirracistas é justamente para isso, para que haja uma igualdade em matéria do olhar, né? Em matéria de você não incapacitar as crianças, de você já não trazer um olhar de pré-julgamento e você colocar dentro da sua sala de aula, né? É isso. Nossa, eu aqui ficaria mais 2 horas ouvindo vocês, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa e eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Eu tive o prazer de conhecer vocês pessoalmente, inclusive se você está ouvindo e não assistiu a nossa matéria, corre lá no nosso canal. A gente fez uma matéria com a Escola Oba Educacional, eu tive o privilégio de estar indo lá e trocando essa ideia com o João e com a Eliane. E, gente, antes de nós encerrarmos, queria que vocês falassem como as pessoas que estão ouvindo podem conhecer o trabalho da Oba Educacional, se tem um site, se tem uma rede social, para a galera estar lá seguindo e acompanhando o trabalho de vocês. Temos sim. As nossas redes sociais, né, tanto Facebook quanto Instagram, eles são @Oba Educacional. Né? A gente tem um nosso site também, que é www.obaeducacional.com.br. Lá o pessoal pode conhecer um pouquinho sobre a nossa história, entender um pouquinho mais sobre a nossa metodologia, né? Então, como é que a gente, na prática, executa as nossas aulas. Né? Podem também chamar a gente no WhatsApp, telefone, carta, sinal de fumaça. A gente está à disposição. Tudo bem. Galera, as redes vão estar aqui embaixo, tá bom? No nosso card, você pode acompanhar o trabalho da Oba Educacional, que é incrível. João e Eliane, muito obrigado por vocês toparem vir trocar essa ideia com a gente e até mais, né? É isso, galera. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui também. Acompanhem lá o Alma Preta nas redes sociais. Nós temos um plano de assinatura no Catarse, que é o que mantém a mídia preta independente viva. Vá lá e assine. E eu acho que ficamos por aqui e até o nosso próximo Papo Preto. Valeu, galera. Obrigada. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.